mais amplo onde esses desastres acontecem e que até certo ponto esse contexto mais amplo acaba servindo como uma espécie de caldo de cultura onde os desastres se desenvolvem. Então, começando sobre a questão da urbanização, só lembrando que a urbanização é um processo bastante intenso ainda hoje, né? Os dados da ano de 2014 mostram lá em mundo uma população atual de torno de 54% da população mundial vivendo em áreas urbanas, sendo que na América Latina a gente tem um total de 79% das pessoas vivendo em áreas urbanas hoje na América Latina. Mas se a gente olha para a Ásia, por exemplo, outros países menos desenvolvidos, a gente vai ver que ainda menos da metade da população vive em áreas urbanas. Isso significa que aí nos próximos 50 anos a gente vai ter aí um crescimento da população urbana muito significativo, principalmente na Ásia, né? Principalmente na Índia, principalmente na China, que são os países mais populados do mundo hoje. E também na África, né? Onde a gente está assistindo aí todas as decorrências de um processo muito intenso em termos epidemiológicos com o Ebola. É muito impressionante ver as imagens, né, que estão nos jornais durante essa semana com a epidemia de Ebola e observar, né, como são as condições de vida naquelas cidades que estão sendo acometidas pelo Ebola na África. E a América Latina, que deve chegar lá no ano de 2050 com algo em torno de 500 milhões de habitantes nas áreas urbanas. Né? É um processo de urbanização que está apontando no sentido da diminuição da sua velocidade, ou seja, as taxas de crescimento da população urbana estão em declínio, né? Ou seja, está crescendo a população, mas está crescendo a uma velocidade cada vez mais. No caso brasileiro, qual que é a tradução desse processo? Né? Então, em 2010, a gente tinha aí um total de 160 milhões de pessoas, ou seja, 84% da população vivendo nas áreas urbanas. Né? Mantida essa mesma proporção, de 84% da população vivendo em áreas urbanas, a gente deverá chegar aí em 2040 a um total de 192 milhões de habitantes. Né? Se a gente aumentar a proporção de população urbana do país para 90%, a gente vai chegar a um total aí de 205 milhões de habitantes nas áreas urbanas. Por 2040 está tão longe, não, tá? 3 décadas. O tempo histórico assim. Mas qual que é o contexto da urbanização? Eu acho que esse talvez seja o ponto mais importante para a gente discutir, e não apenas a questão do volume. Né? Tudo bem que é importante considerar esse volume aí de 30 a 45 milhões de pessoas. Mas quais são as características dessa urbanização? E aí eu acho que esse talvez seja o ponto mais importante. É uma cidade desigual. Esse talvez seja o ponto subjacente dentro dessa discussão, que eu acho que é fundamental para a gente entender os desastres e os desastres no contexto urbano do Brasil. Quando a gente fala em urbanização no Brasil, a gente fala em 2 grandes grupos, né, que constituem a cidade. Por um lado, a cidade de favelado, né, que os nossos dados censitários chamam de aglomerados subnormais, né, no censo, na cidade de favelas, os aglomerados subnormais, e isso que no texto do nosso livro eu chamei de assentamentos urbanos normais, né, ou seja, o resto. Né. Só que esse outro restante da cidade, que não são os aglomerados subnormais, são muito heterogêneos. São muito heterogêneos. Então, desde habitações com características que beiram o precário, quanto habitações de condomínios fechados, por exemplo. A cidade é muito heterogênea nesse sentido. No mundo, cerca de 80% das populações são populações que moram em favelas. Nessas cidades, 80% das populações estão concentradas em favelas.
Isso leva a uma projeção de que em 2030 a gente vai ter cerca de 3 bilhões de pessoas, ou seja, 40% da população mundial vivendo nessas áreas de floresta. Isso significa que na América Latina esse número pode chegar a 110 milhões de pessoas. Uma coisa importante que eu acho que a Samira acabou de falar é que a gente acaba se acostumando, né, com as favelas e com essa visão da favela. É uma coisa impressionante como o nosso olhar se acostuma com isso. Né? Eu acho que a gente não pode. Esse talvez seja o grande ponto. Eu vou dar um exemplo só brasileiro, né? Aqui nosso São Paulo. Quem teve a oportunidade de passar pelo Rodoanel do Trecho Sul, que foi inaugurado há alguns anos, no começo do ano, no final do ano passado, eu comecei a perceber que apareceu no primeiro túnel algumas habitações assim, de favela. Aí eu passei uma segunda vez, porque eu sempre vou para Santos, que é onde está a família em Santos. Aumentou. Mas quando eu passei agora, há cerca de um mês atrás, agora está impressionante. E aí eu fui atrás de algumas imagens, o crescimento, as estimativas é que já estejam residindo lá mais de 10 mil pessoas. Ou seja, em poucos meses foi de 0 a 10 mil. Eu acho que isso é um pouco o contexto, eu acho que não pode nos escapar. E a característica daquele local, né? É um local de grande dificuldade, tudo bem que os taludes ali estão bem preservados, né? Do lado que diz respeito à estrada. Mas do lado de cá já dá para perceber que a coisa não vai ser tão fácil assim, a manutenção. Então acho que essa visão da cidade pelo lado dos assentamentos de favela, eu acho que são importantes para a gente. Acho que é central nessa discussão toda, que é a ideia do desastre como uma construção social. Na verdade, qual é o ponto que eu estou querendo destacar aqui? É que, na medida que grande parte dos desastres estão associados a um determinado tipo de ocupação do espaço, né, estabelecido por esse processo de urbanização que a gente teve aí ao longo desses últimos 50 anos no Brasil, então, na medida que a cidade é uma construção social que reflete uma relação de poder, uma relação de força, uma relação econômica entre os diversos grupos da sociedade, e essas relações implicam em ocupações de espaços diferenciados dentro da cidade, né, na qual está reservado para o grupo com menor poder aquisitivo aqueles espaços que são os espaços de perigo. E esse é um outro ponto importante. Né? Eu acho que foi a comandante Júlia que em algum momento chamou a atenção de que é importante pensar, bom, por que as pessoas estão lá? Né? Elas muitas vezes não estão lá porque elas querem, elas estão lá porque aquele lugar, aquele espaço é um espaço que socialmente foi destinado para ela. Então acho que essa dimensão do processo de urbanização que nos permite entender o desastre como uma construção social, na medida que ele resulta da forma como historicamente a gente construiu a cidade. E essa discussão sobre segurança humana, ela deriva um pouco de uma perspectiva militar, né? E historicamente, como construto analítico das ciências sociais, passa a ter uma dimensão muito mais ampla, incorporando uma série de outros elementos. O outro aspecto que eu acho que é importante considerar é que, e aí eu acho que conecta um pouco com essas discussões que a gente tem feito sobre o clima, é que no contexto das mudanças climáticas, o aumento do número e da intensidade dos eventos extremos está colocando um outro conjunto de elementos que devem entrar nesse equação. Ou seja, as nossas cidades, que já são desiguais, que já são injustas, né? O nosso processo de urbanização completa ainda vai ser afetado por uma situação na qual a incidência de períodos de seca e de períodos de chuva acabam ganhando uma dimensão dramática. Eu acho que a gente ainda não se deu conta, aqui nessa região de São Paulo,
Campinas, do que a gente está vivendo. Porque é um outro aspecto interessante, que a seca é um desastre que tem uma perspectiva de ser um acontecimento lento, de acontecer lentamente ao longo do tempo. Eu acho que isso dificulta um pouco a percepção, né, do conjunto da sociedade em relação ao desastre. Mas o desastre que vai atingir cerca de 25 milhões de pessoas, caso a gente não tenha chuva significativa nos próximos 2 meses, a gente não tem muita dimensão de como vai ser. Como a gente vai abastecer 25 milhões de pessoas no caminhão-pipa e vidro de ônibus? Então, esse plano de contingenciamento, que a gente conseguiu construir, eu acho que ao longo do tempo, para as chuvas, para as inundações, a gente não imaginou o período de seca. Então, como a gente vai fazer com isso? E isso está na mão da Sabesp hoje, da Sabesp e do DAE, com tudo aquilo que o nosso amigo do Jardim Pantanal já chamou atenção. Então, tem um ponto central aí que eu preciso entrar na nossa equação, que é essa questão da ocupação dos espaços urbanos. Principalmente a questão da ação do Estado, do mercado imobiliário e da segregação que é provocada por essa ação do mercado imobiliário na medida que ele destina as áreas de perigo para serem ocupadas pelas populações de baixa renda. E, além disso, problemas de infraestrutura, de habitação, de serviços básicos, que também são distribuídos de maneira desigual no espaço. Isso acaba resultando em situações, aí a gente tem alguns dados, a Tatiana Nazário está fazendo doutorado, a gente tem escrito alguns trabalhos também, o Igor, que está fazendo doutorado em demografia, um pouco fazendo algumas avaliações sobre as fontes de dados que a gente tem para trabalhar com as questões do desastre. E nessas avaliações a gente percebe que existem algumas discrepâncias, e o que nos leva à constatação que ainda a gente precisa avançar muito num sistema de monitoramento dos desastres em si, e da situação posterior ao desastre, principalmente em termos de morbilidade, ou seja, de doenças e de mortalidade. Essa avaliação acho que é fundamental para a política pública, principalmente quando a gente pensa, ou quando a gente constata, que essa mortalidade ela é muito diferencial por sexo e por idade, para usar só as 2 variáveis básicas da demografia. Imobiliário no acesso à habitação. A ocupação dessas áreas por grupos sociais de menor renda é a concretização da distribuição desigual dos ganhos do desenvolvimento econômico, que faz com que se possa afirmar que os desastres, principalmente em termos de deslizamento de terra e de inundações de áreas urbanas específicas, são socialmente construídos. Acho que esse é o ponto que eu gostaria de destacar. Obrigado.